Gente, bom dia. O ponto que ficamos lá foi o sexto. Alguém me confirma, por favor? Foi a responsabilidade por ato de terceiro. Abre. Vocês estão conseguindo ver o que eu coloquei na tela? Tá. Foi a partir desse início ou a gente já tinha começado? Vou deixar aqui. Legal. Tá. Então, fazer o seguinte. Tópico 5. Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que foi isso mesmo, tá certo. Isso, acho que era isso. Obrigada, João. Então, tá bom. Então, vamos começar. Bem, em relação a... Eu sempre gosto de começar fazendo uma pequena revisão do final, né, da aula anterior. Então, para a gente não começar aqui no meio, a gente vamos nos localizarmos aqui sobre o que a gente estava tratando, né? Então, nesse tópico, né, a responsabilidade por ato de terceiro, o que significa por ato de terceiro? Porque a gente tem que, essa responsabilidade, ela é em princípio individual, né? Ela é uma responsabilidade que sempre vai ser apurada em termos do que eu faço ou deixo de fazer. Então, é individualmente que eu avalio, de acordo com esse artigo, inclusive, 942, né? Então, quando eu penso numa responsabilidade, eu penso individualmente, né? Uma ação, uma omissão, com culpa ou sem culpa, independentemente de ser objetivo ou não, mas sempre eu faço análise no campo individual, ou seja, alguém que age e, como consequência, causa um dano a outra pessoa. Então, sendo assim, esse tópico, quando coloca por ato de terceiro, é um tipo de responsabilização em que outra pessoa, né, teve a conduta ou a omissão, mas um outro é que responde, né? Então, por exemplo, quando eu falo de responsabilidade solidária, nesse primeiro ponto aqui, eu tenho que alguém atuou, né, ou se omitiu, mas o outro vai lá e responde. É um terceiro que responde no lugar dessa outra pessoa. Por exemplo, quando a gente fala de sócios, né, dentro de um contrato social, alguma demanda que tenha sido exigida de um deles em que recai para o outro. Por exemplo, responsabilidade tributária em relação, vamos dizer, pagamento de imposto de renda pessoa jurídica, né? Um exemplo aqui. A lei já determina que essa responsabilidade é solidária entre todos os sócios que compõem aquele quadro societário. Então, sendo assim, se o Estado vem e pede, né, a totalização
do tributo sobre uma única pessoa, ou seja, um único vai ser cobrado do pagamento, isso não significa que os outros não tenham que pagar, né? Estão dispensados. Pelo contrário, significa que todos têm que pagar uma parte. Mas, como é solidária, eu posso fazer a cobrança de um só. Então, eu cobro o montante total em cima de um único, mas esse único que pagou no lugar de todos, ele pode entrar com alguma ação regressiva para cobrar a parte, né, que lhe cabe, a parte dos outros que não fizeram a sua obrigação, né? Outro exemplo de responsabilidade, né, solidária, quando eu mesmo coloco lá no contrato, porque tanto pode ser legal, a lei impõe, como pode ser um tipo de responsabilidade em que eu coloco isso no acordo, né? Então, eu coloco um tipo de obrigação, por exemplo, vamos pensar num mútuo, tá? Um contrato de empréstimo, né? Então, vamos dizer que 3 pessoas se unem para fazerem empréstimo de um valor em dinheiro para uma terceira pessoa, e nesse contrato de mútuo, ela estabelece que essa responsabilidade, ela não é subsidiária, mas ela é solidária. Então, por conta de força contratual, na hora de, aliás, no caso, solidariedade em relação aos devedores, tá? Nesse exemplo que eu dei. Vamos dizer, 3 sócios, né? 3 pessoas que se juntam para emprestar um dinheiro para 3 pessoas, tá? Essas 3 pessoas sendo devedoras, eu posso colocar no contrato que essa responsabilidade de pagamento é solidária, ou seja, eu posso exigir que esse pagamento ele seja efetuado por um único, né? Uma única pessoa, a cobrança pode ser em uma única pessoa, mas o total, ou seja, o que corresponde à soma da responsabilidade de todos, eu cobro de um único. Isso acontece, né? Normalmente isso acontece por quê? Porque às vezes um só tem uma capacidade econômica maior. Então eu cobro de um único. Agora, esse que paga, ele entra com uma ação regressiva para cobrar dos outros, né, sobre o quinhão que ele tem direito, tá? Então, o primeiro caso de responsabilidade por ato de terceiro seria essa responsabilidade solidária. O segundo caso seria os sucessores do ofensor. Por exemplo, quando alguém comete algum ato ilícito civil e vamos dizer, sentenciado ao pagamento de uma indenização, né, umas perdas e danos. Quando essa pessoa venha falecer, com certeza isso vai passar dentro do patrimônio como uma obrigação para os sucessores, porque a gente trata de ilícito civil aqui. Então, o ilícito civil, ele é quantificável, né? Ele é colocado dentro de uma forma de cobrança monetária para que haja a compensação daquele evento danoso. Então, sendo assim, o ofensor, ele pode passar a obrigação dele de pagar para os herdeiros, no momento em que ele venha a morrer, né? É diferente do direito penal, como a gente comentou, porque a pena lá é intransponível, ela não passa do ofensor. Aqui não, aqui o civil, ela transcende, né? Porque ela é uma pena que se liga ao patrimônio. Então, se há um cunho patrimonial, eu posso transferir para os meus herdeiros, certo? Agora, sempre limitada à herança que se passa, né, que se recebe, porque senão aí sim eu estaria passando do limite, né? Se eu passo a adimplir uma dívida que não é minha, com um valor que vai além da herança, significa que eu estou pagando algo que eu não cometi com o valor do meu trabalho, por exemplo, né? E isso não é possível, tá? Então, só dentro do limite da herança. Outro exemplo de responsabilidade por ato de terceiro, né? Outro caso, responsabilidade dos pais. Por que os pais entram aqui, né? Porque, no caso de filhos menores, né, a maioridade civil, ela é a partir dos 18. Então, sendo assim, se for um filho menor de 18 anos, eu vou me responsabilizar pelos atos, né? Vocês tinham colocado aqui alguma coisa, eu não tinha visto. Fred. Sim, a cobrança no lateral afeta os demais, com certeza. No exemplo que eu dei do tributo, né?
vamos dizer que os sócios, todos em conjunto, devem, né? E a cobrança recai sobre um único. Provavelmente um que a fazenda detectou que tem mais poder financeiro, econômico. Então, eu cobro de um único, mas esse único que pagou de todos os outros, ele faz uma ação regressiva para aqueles outros, certo? E aí ele é compensado daquilo que ele pagou. É como se ele tivesse, vamos dizer, adiantando, né? Ele paga a parte da outra pessoa, é como um amigo que vai lá e paga a parte do outro, e depois o amigo vai lá e restitui. Se a pessoa causou dano e morreu e não tiver herança para deixar, exatamente, Júlia, a dívida morre com ela, certo? Porque não tem como fazer uma cobrança de dívida em uma pessoa em relação a outra, né? Por exemplo, um ascendente, se você não for tirar isso dentro daquilo que você recebe como herança. Porque aí você estaria cobrando da pessoa, né, do patrimônio próprio dela, sobre algo que ela não fez. E aí não é nesse sentido, tá? Então, quando a gente fala do ilícito civil passar para o herdeiro, é só quando a gente considera a herança que se recebe. Porque é da mesma forma que o pensamento do penal, né? De que não pode transcender, tá? Embora aqui transcenda porque é questão de cunho patrimonial. Então, voltando aqui, que a gente ia começar agora, né? Em relação à responsabilidade dos pais, tá? Essa responsabilidade, ela é independentemente de culpa, ou seja, essa responsabilidade, ela acontece ainda que pai e mãe aleguem, por exemplo, que tenham agido com inteligência, tenham sido bons educadores, né? Não tem como você argumentar isso, né? Um filho comete um ato ilícito e o pai argumenta que ele não tem como responder pelo filho menor porque ele ensinou o correto, mas ele foi lá e fez o que era errado. Não, essa responsabilidade é independentemente de um ato culposo, né? Mesmo que o filho tenha recebido o ensinamento adequado e não tenha agido assim, o pai ainda assim, a mãe respondem, né, por conta de que é um filho menor, né, menor de 18 anos, tá? Agora aqui, vamos pensar que pode haver uma responsabilidade do menor em algum caso, né, que está aqui, quando a gente vê esse 933, tá? Esse artigo aqui, quando ele fala assim, pode ser que a responsabilidade do menor exista, né? Ou seja, não vai ser uma responsabilidade inteiramente do pai e da mãe, mas o menor também vai responder. Quando? Quando ocorrer uma situação de que o patrimônio do menor consegue arcar com esse prejuízo, mas o patrimônio dos responsáveis não é suficiente, dos pais, por exemplo, né? Então, o menor tem uma capacidade econômica maior, recebeu uma herança, por exemplo. Então, essa responsabilidade do menor, ela estaria colocada aqui subsidiariamente, ou seja, se os pais não conseguem arcar, né? Porque sempre essa responsabilidade vai ser quantificada, né? Ela é patrimonial. Então, o filho, entraria como responsável pelo pagamento, ou seja, de uma maneira subsidiária, tá? E mitigada. Por que a gente diz que é mitigada? Porque a gente não pode considerar a responsabilidade do menor se, por um acaso, o quantum que ele deve pagar vier a prejudicar o sustento, né? Então, tem que ser algo que não prejudique o sustento do menor ou dos responsáveis dele, e tem que ser somente de forma subsidiária. Aqui já não é responsabilidade solidária, né? A solidária, ela é uma responsabilidade que não tem diferença vamos dizer, quando eu vou cobrar, né, das pessoas, eu cobro igualmente, tá? Eu cobro toda a dívida de qualquer uma delas. Agora, quando eu vou falar em uma responsabilidade subsidiária, é um tipo de situação que eu só faço a cobrança se, por um acaso, a pessoa anterior não tiver como arcar com aquele prejuízo. Ou seja, é uma situação que vem depois, vem após, né? Tem um benefício de ordem aí. O benefício de ordem são os responsáveis, né? Legais, são os pais. Se eles não tiverem como arcar, eu cobro dos filhos, certo? A acumulação da responsabilidade é quando existe
por exemplo, uma responsabilidade de um pai ou de uma mãe com de um terceiro, né? Por exemplo, o exemplo que eu coloquei aqui, um menor que causa um acidente de carro, né? Mas ele estava dirigindo um veículo que foi emprestado por uma terceira pessoa. Não foi o pai nem a mãe que entregou. O fato do pai ser responsável, né, pela autoridade de pai, faz com que ele responda. Mas um terceiro que entrega o veículo, né, ele entrega o veículo e se responsabiliza também. Então, aqui a gente tem uma situação de cumulação, né? Então, o pai responde, sim, né, por responsável legal, mas o terceiro responde porque ele foi o que entregou, né, um instrumento que determinou o ilícito, certo? Oi, Fred. Não entendi, mesmo que exista um contrato civil. Faz sua pergunta de novo, que eu não entendi bem o que você perguntou. Em relação a quê? Cobrança, certo? Por exemplo, a cobrança da empresa, né? Você está perguntando. Em relação à cobrança empresarial, vamos dizer, o Estado faz a cobrança, né, do tributo no nome da pessoa jurídica e no nome de um sócio específico, certo? Esse sócio quita a dívida, mas os demais, como não desembolsaram a sua parte, o que vai acontecer? Eles vão ser cobrados civilmente e não em um processo tributário, né? Nesse caso, será o sócio que paga que entra regressivamente. Seria isso. Mesmo que não tenha contrato. Porque aí, no caso, ele é intrínseco, essa cobrança, ela faz parte, é uma consequência intrínseca da responsabilidade solidária, entende? Eu não preciso ter um contrato à parte com meus sócios para que eu possa cobrar deles, porque isso faz parte do próprio conceito de responsabilidade solidária. Seria nesse sentido. Veja se era essa a dúvida. Certo, gente? Então, voltando para cá, essa situação aqui da acumulação, né? Ela acontece por quê? Porque o pai, ele está envolvido na responsabilidade por uma questão de autoridade paterna, e um terceiro estaria envolvido aqui se fosse o responsável pela entrega do instrumento que causou o ilícito, né? E no caso de separação dos pais, como que fica essa responsabilidade? A gente diz assim, que sendo divorciados, né, vamos dizer que o filho mora com a mãe, né, e passa o final de semana com a mãe ou passa o final de semana com o pai. Então, vamos dizer, no final de semana que o filho saiu da casa da mãe e foi passar o final de semana na casa do pai, a mãe não está em contato direto. Embora ela seja responsável legal, mas em relação a um ilícito civil praticado naquele final de semana, quando ele estava sob a guarda do pai, que é separado da mãe, nesse caso o pai responde e a mãe não. Porque aí, no caso, você tem a questão não só apenas de autoridade, mas a questão de que há um poder de vigilância direto, né, de um dos pais quando eles não vivem mais em conjunto, tá? Ou seja, o simples afastamento, né, por si só, não retira essa responsabilidade do pai e da mãe em conjunto, tá? Agora, se a gente está falando de um caso de divórcio, aí realmente fica, vamos pensar assim, o pai ou a mãe, né, a pessoa que está responsável naquele dia diretamente pela guarda, então, pelo fato do outro estar afastado, ele não tem poderes de vigilância sobre o menor de forma direta. Então, nesse caso, ele não se responsabilizaria, né? Em relação à guarda deferida a terceiros, certo? Ou seja, eu não estou entregando a guarda do meu filho para o pai, né? Nem o pai está entregando para a mãe. Aqui é uma terceira pessoa envolvida. Então, por exemplo, nesse caso, eu deixo o meu filho sob a responsabilidade da creche, né? Ele fica lá à tarde. Então, nesse caso, o fato de eu ter deferido
a uma terceira pessoa e eu estar ausente, isso faz com que essa pessoa que aceitou, né, a receber essa guarda, ela se torna responsável pelos atos. E os pais ficam exonerados nesse momento, né, em relação a essa guarda com um terceiro. Eu deixo com uma babá, né, e vou embora trabalhar. Essa responsabilidade passa, ela é transferida para essa pessoa que toma conta, né? Por quê? Porque momentaneamente você defere para um terceiro, você transfere para alguém. Deixar o filho na casa dos pais de um coleguinha dele de escola, por exemplo. Nesse momento também é considerado que você está passando para aqueles pais a responsabilidade do seu filho, né? E do mesmo jeito, se você recebe os filhos, né, de terceiros que são amigos dos seus filhos na sua casa, da mesma forma, quando a gente recebe, a gente também está fazendo uma guarda de um filho que é de um terceiro e momentaneamente esse ato de vigilância foi deferido, foi transferido para mim, né, foi delegado, eu aceitei. Então, sendo assim, eu sou a responsável legal, eu me torno responsável por todos os atos dele. Vamos dizer que na vizinhança ele causa bagunça na vizinhança e causa um prejuízo ao dono da casa vizinha. Eu sou a responsável nesse caso. Mas a gente tem que lembrar sempre que isso aqui é em relação a filhos menores, né? Não em relação a pessoas maiores de 18 anos, né? Então, eu recebo uma criança na minha casa, fico responsável por ela. Então, nesse momento em que ela está sob a minha vigilância, eu sou a pessoa que responde por ela, né? Da mesma forma, quando você deixa um filho na escola, né? Então, o dever de vigilância se transporta para quem? Para o educandário, tá? Mesmo que não seja regime de internato, fica mesmo assim sob a responsabilidade do colégio, né? Então, os pais ficam isentos, certo? Nesse caso, o colégio se responsabiliza também por atos praticados, né, durante esse momento, durante esse tempo. Agora, no caso de ser educando maior, aí muda, tá? A gente está falando sempre de menor, né? E também, do mesmo jeito, quando o menor é empregado, né? Por exemplo, vamos pensar um empregado menor e um empregado maior de idade, tá? Um empregado que tem uma idade inferior a 18 anos, ele é o quê? Ele é uma pessoa que, civilmente, ele não responde pelos atos dele de forma plena ainda, né? Então, essa pessoa menor, sendo empregada de uma empresa, a empresa responde, né, pelos atos como empregado e pelos atos ilícitos também que ele praticou, ainda que não tenha sido como empregado, porque ele está sob a guarda daquele lugar, do trabalho, né? Então, assim, quando eu tenho... O que é importante a gente manter, né, sempre na mente? Quando eu tenho pessoas menores de 18 anos, na minha guarda direta, eu sempre vou me responsabilizar pelos atos ilícitos que ele praticar, tá? É diferente de um empregado maior, né? Um empregado maior, eu tenho uma responsabilidade sobre ele em relação a atos praticados no exercício do trabalho, né? Mas fora disso não, porque ele é uma pessoa que responde pelos atos no campo civil, ok? Por exemplo, o pai, é uma questão importante também. O pai e a mãe, eles não respondem por ato praticado por um filho maior, tá? Ainda que esse filho maior viva na companhia deles, né? Às vezes o filho sai de casa muito, muito tarde e fica lá morando com os pais, mas mesmo assim, nesse caso, os pais não vão responder pelo fato de ele ter atingido a maioridade civil. A não ser que se trate de um alienado, né? Vamos pensar, alguma pessoa que tem um problema mental grave, né? E passou por um processo de interdição. Então, poderia ser a situação, né? Uma pessoa que está, vamos dizer, ela não tem como dar conta de forma autônoma dos seus atos, ela não tem como se responsabilizar, né? Da mesma forma que uma pessoa que não tem algum problema de ordem mental, tá? Então, nesse caso, o pai e a mãe se responsabilizaria porque eles estariam postos, né, vamos dizer, dentro de uma sentença de interdição, como as pessoas diretamente responsáveis, são os curadores, vamos dizer assim, certo? Ou seja,
Filho maior com pai e mãe, os pais não se responsabilizam, exceto se for uma situação de que o menor não tenha condições de se responsabilizar, né, por alguma limitação, certo? Lembrando aqui, gente, o seguinte, que depois do Estatuto do Portador de Deficiência, esse Estatuto revogou, né, algumas hipóteses lá dos artigos quanto à responsabilidade civil, né, desculpa, sobre a personalidade civil, se plena ou se ainda ela, antes de atingir a plenitude aos 18 anos, por exemplo. Antes desse estatuto, se considerava lá que eram relativamente incapazes, né, as pessoas que tinham algum problema mental. Mas depois do estatuto, se colocou as pessoas que têm alguma deficiência mental como sendo capazes, tá? O estatuto fez isso, né? E o que aconteceu com essas pessoas? Elas são capazes até que se prove o contrário, tá? É diferente do artigo do Código Civil antes desse estatuto, que já considerava alguém que não tinha uma capacidade mental plena já como uma pessoa limitada, já como uma pessoa incapaz relativamente. Depois do estatuto, deixou de ser relativamente incapaz, passou a ser plenamente capaz. E havendo necessidade de, de um reforço, né, o próprio deficiente, se ele tiver condições, ele escolhe alguém para fazer. Existe um processo lá no estatuto chamado processo de decisão, né? Quando ele tem que tomar uma decisão mais séria, ele pode eleger pessoas específicas que ele confia, né, em quem ele confia, para que faça um apoio, é uma decisão apoiada que se chama, mas não uma situação de incapacitação, tá? É diferente. Então, promoveu, né, essas pessoas a um estado de mais independência. Agora, se existe uma situação mental que limita muito, né, a tomada de uma decisão, pode ser o caso dos responsáveis fazerem a interdição, tá? Mas vejam que é bem diferente. Aí tem que passar por um processo de interdição, em que o juiz avalia no processo tudo, né, que está envolvido para saber se realmente é caso, né, de colocar alguém como curador, porque aí, no caso, seria uma situação de proteger a própria pessoa, tá? Mas isso é analisado num processo. Não é mais como antes, que se tivesse algum problema mental, já era considerado relativamente incapaz, tá? Agora, em relação à responsabilidade dos tutores e curadores, né? Qual a diferença de um e de outro? Né? Os tutores, eles estão responsáveis pelos atos dos menores. E os curadores, eles se responsabilizam pelos atos dos maiores. Maiores que estejam interditados, né? Porque o processo de interdição é sobre pessoas que já têm mais de 18 anos. Nesse caso, a responsabilidade se transfere também, tá? Fica para o tutor e para o curador em relação aos tutelados e os curatelados, que é o artigo 932. Agora, eu posso dizer que esse curador, mesmo recebendo essa responsabilidade desse interditado, por exemplo, essa responsabilidade do curador se transfere para uma clínica no momento em que houve uma internação, tá? Então, o curatelado foi internado para tratar de alguma questão mental, por exemplo, tá? E lá existe um risco dessa pessoa querer fugir, né, da clínica. Nesse caso de fuga, por exemplo, quem se responsabiliza, o curador ou a clínica? A clínica. Porque no momento que você coloca na internação, há uma transferência de responsabilidade também para o terceiro, para aquela outro, para a clínica, né? E mesmo que aconteça uma situação de um contrato em que se coloca uma cláusula de não responsabilidade, que a gente viu lá atrás, lá no início, que é possível, né, a inclusão dessa cláusula. Há uma discussão, né? É discutível se seria, vamos dizer, possível, né? Legal, constitucional, mas se entende, pela maioria da doutrina, que é possível sim por conta da autonomia privada do direito contratual. Mas existem situações que o judiciário intervém, por exemplo, quando se trata de contrato de transporte, que a gente viu isso, o STF interveio e determinou o quê? Que, nesse caso desse tipo de contrato especificamente, não pode haver esse tipo de cláusula. Assim como em relação a outras situações, por exemplo, aqui, uma pessoa que é internada numa clínica, essa responsabilidade, ela é da clínica, ela não pode ser excluída por uma cláusula de
não responsabilidade, tá? Ou seja, essa cláusula, ela, de forma geral, ela é possível de ser utilizada, mas existem situações em que o judiciário intervém, por exemplo, às vezes o STF determina uma súmula dizendo o quê? Que em casos específicos ela é vedada, ela é proibida. E aqui é um dos exemplos, tá? Então, sempre vai ser passada para, no caso de internação, passa para o lugar que está internando, né? A responsabilidade dos empregadores, da mesma forma, tá? Ah, gente, outra coisa. Tudo que eu falei até aqui, tudo que eu falei até agora, todos são casos de responsabilidade objetiva, certo? Isso é importante vocês anotarem. Quando for situação de subjetiva, eu falo, tá? Mas como a gente está tratando das exceções, as exceções dentro do Código Civil se referem à responsabilidade objetiva, né? Então, nesse caso de empregadores, da mesma forma, né? Os empregadores, no caso a empresa, ela se responsabiliza pelos atos dos empregados, né? Dos prepostos, enfim. Tudo que é cumprido em razão do trabalho, ou em função, ou em razão do exercício do trabalho, ou em razão do trabalho. Às vezes existe uma situação que não é ligada ao trabalho diretamente, mas há uma responsabilização, tá? Aqui existe também uma questão da subordinação hierárquica, né, e da dependência, né? Então, para caracterizar essa responsabilidade do empregador, eu vou avaliar se, primeira situação, é empregado, ato relacionado ao exercício do trabalho, ou é em razão do trabalho, por exemplo, às vezes o empregado tem um veículo, né, que a empresa entrega, e esse veículo é usado para funções do trabalho. Então, esse veículo utilizado para funções do trabalho, vai haver uma responsabilização da empresa por atos desse empregado usando esse veículo, certo? Mas em situações em que esse empregado usa esse veículo, não para o trabalho em si, diretamente relacionado, mas situações em que ele usa em função do trabalho. Por exemplo, ele sai do expediente com o veículo da empresa, né? O veículo é identificado, tem o nome da empresa lá, e esse empregado, ele sai para um bar, né? Terminou o expediente, ele vai para um bar. Nesse bar, ele se embriaga, né? Esses atos do empregado, eles não condizem com o trabalho diretamente, né? Não tem relação direta com o trabalho. Porém, são atos, né, que são cumpridos em nome dessa empresa, não no nome da empresa no sentido de exercício do trabalho diretamente, mas pelo fato de haver uma identificação, há uma correlação. Então, o uniforme, os uniformes do veículo, né? Então, quando aqueles atos são praticados, há uma relação com a empresa, na imagem da empresa, principalmente, pelo fato de ter como ser identificado, em razão do uniforme, em razão do veículo em si, né, que tem a propaganda da empresa. Então, isso faz com que haja uma relação, ainda que indireta. E a empresa se responsabiliza também, tá? Pode até parecer injusto, mas há uma responsabilização também do empregador nesse caso. Ou seja, o empregado está fora do ambiente de trabalho, mas um ato ilícito que ele pratica, a empresa se responsabiliza dentro desse contexto também, né? Ou seja, não é somente quando ele exercita o trabalho de forma direta, tá? Por exemplo, um caso de acidente fora do horário de trabalho também, né? Ocorreu no domingo. Mesmo que seja fora do horário de trabalho, um dia que não é útil, mas o motorista, né, ele tinha acesso a esse veículo, que é um veículo da empresa. Então, nesse caso, ainda que eu não identifique o veículo, né, nesse caso dessa colisão, mas em razão do vínculo empregatício existente, né, do empregado com a empresa, e ele está utilizando de um instrumento, né, de um ativo que pertence à empresa. Então, a empresa também responde, né? É bem sério isso. Ou seja, mesmo no dia de folga, né, ainda assim, pelo fato de ser um veículo, um ativo, né, que pertence àquela empresa, o empregador vai responder também, tá? Tanto no primeiro caso que eu dei o primeiro exemplo, como no segundo. E, por fim, a responsabilidade dos educadores, né, que é o 932, inciso 4. Nesse caso, também coloco aqui de forma análoga, né, a responsabilidade dos donos dos hotéis, né, das hospedarias, tá? Lugar onde se alberga, né, onde se hospeda com finalidade lucrativa, né, por dinheiro.
mesmo que para fins educativos, tá? Vamos dizer, uma escola, um internato, né? Ainda assim, eu tenho hóspedes, né? Ou seja, eu tenho moradores, eu tenho pessoas que eu educo, mas estão sob a minha guarda. Nesse sentido, eu me responsabilizo também de forma objetiva, tá? Agora, em relação a escolas públicas, a quem cabe essa responsabilidade? Uma escola pública pertence ao Estado. A responsabilidade fica pelo Estado também. Agora, um dano causado por um aluno, né, que está lá na escola, contra terceiros, a escola responde objetivamente. E, nesse caso, se for escola pública, o Estado responde também, né? Então, no caso do lesado, ele vai entrar com um pedido judicial, uma ação em face do Estado. Agora, o Estado, ele entra com uma regressiva, né? Ele entra com uma ação regressiva para reaver aquilo que ele despendeu para compensar aquele ilícito, né? Porque o Estado responde, porque é o responsável, mas o ato praticado de forma que, vamos dizer, lembrando aquela questão, né, da regressividade. Como tem aqui uma subordinação, eu vou verificar o que é a culpa. Se o aluno agiu culposamente, o Estado vai lá e, regressivamente, ataca, né, contra-ataca, para reaver o quanto que ele despendeu, né? Ele vai ser reavido, recompensado, tá? E se for educando maior, né, uma pessoa maior de idade, aí nesse caso também eu considero aquilo que a gente já tinha comentado em relação aos filhos, né? Nenhuma responsabilidade vai recair sobre o educador, né? Daí porque existe uma presunção de que essa responsabilidade civil ela não vai alcançar um professor universitário, né? Porque um professor universitário ele tem educandos que são maiores de 18 anos, tá? Então, nesse caso, por serem maior, né, maior de idade, não precisam de vigilância, certo? Como que fica a responsabilidade dos hoteleiros? Né? Também uma responsabilidade do tipo objetiva, e eu acho que em algum momento aqui desse material a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Mas, enfim, essa responsabilidade ela é objetiva, né? Pela guarda, né, dos objetos, pela guarda do próprio hóspede, certo? Lembrando que tem as excludentes, por exemplo, um ato de terceiro, um arrastão, né, incontrolável. Há uma exclusão de responsabilidade. Mas situações que poderiam ser controladas, sim, há uma responsabilização hoteleira, tá? Porque aqui seria como se fosse uma continuação desse tópico, quando eu falei dos donos de hotéis e hospedarias, né? Pessoas que fazem a guarda, né, de pessoas e guarda dos objetos de forma econômica, né, com exploração econômica, visando lucro, tá? Por exemplo, responsabilidade do shopping center existe? Existe também, né? A guarda do veículo no estacionamento do shopping. Há também uma responsabilidade. Se eu colocar lá uma placa dizendo que eu não me responsabilizo lá no estacionamento, esse aviso me exclui da responsabilidade? Não, né? Porque essa responsabilidade era do tipo que uma responsabilidade posta pela própria lei, né? E o Código Civil está acima disso, está acima de qualquer contrato. Então, continua a responsabilidade do shopping. É só em caso de culpa, ou seja, é subjetiva? Não. Como eu tenho comentado, todas aqui são objetivas. Então, continua sendo uma responsabilidade do tipo objetiva. Ou seja, mesmo que o shopping não tenha agido de forma negligente e tenha acontecido um assalto, né? Ele responde ainda assim. Então, o estacionamento do shopping center, está lá o seu veículo e houve um assalto e levaram o carro. Há uma responsabilidade do shopping. Agora, diferente a situação em que a pessoa contribui para o evento, né? Eu deixo o carro aberto com a chave na ignição. Nesse caso, é situação em que o shopping se exime, né? Ele se exclui, ele se livre dessa responsabilidade, pelo fato de que houve uma contribuição da vítima, né? Então, seria culpa da vítima, tá? Responsabilidade pelo produto do crime, né? Então, aqui, por exemplo, a responsabilidade dos que gratuitamente tenham participado nos produtos do crime, né? Então, dessa forma, eles se responsabilizam até a quantia concorrente, né? Se a pessoa não participa do delito, do crime, mas recebe o produto desse crime, ainda que de forma gratuita, o que acontece? Também restitui,
né? Existe um dever de responsabilidade. Apesar de que o inocente, né, pelo fato de não ter participado, a pessoa que é inocente aqui, ela seja inocente do ponto de vista do direito penal, porque ela não participou, ela não foi coautor, né, não foi partícipe, mas ainda assim ela tem o dever no campo do direito civil de restituição, certo? Agora, a ação regressiva, né, a ação regressiva movida pela pessoa que paga a indenização, foi o que a gente estava comentando. Então, uma responsabilidade, né, por fato de outrem, né, o terceiro cometeu o ato. Então, quem pagou a indenização por todos, né, é o responsável indireto, que a gente chama, tem o direito de regresso. Contra quem? Contra quem causou o dano, né? Quem não responde diante da vítima, né, por ser civilmente inimputável, por exemplo, e inexistir o dever jurídico de reparar o dano, não pode responder regressivamente perante o responsável legal. Ou seja, quem é que está excluído aqui nessa situação? Os pais contra os filhos menores, tá? E os tutores e curadores, contra os curatelados, no caso, tá? Se por um acaso eles não puderem privar-se do necessário. Joia, gente? Esse é o artigo 934, tá? É legal que dê uma lida, né? Para dar uma fixada aqui, certo? Joia. Ok, Fred, agora que eu tô vendo, você respondeu. Então, tranquilo, né? Então, continuando aqui, a gente vai para o tópico 7, né? Saímos do 6 e chegamos ao 7. Todo mundo tá vendo? Joia. Então, em relação ao tópico 7, né, a gente vai falar sobre culpa, tá? Então, o que seria a culpa? Um dos pressupostos, né? Um dos pressupostos da responsabilidade, sendo que a gente trata aqui da responsabilidade do tipo subjetiva, né? Porque quando eu trato de culpa, o fato de eu ter que avaliar se houve culpa no fato danoso é somente no caso de responsabilidade subjetiva, né? Porque se for objetiva, eu não tenho que analisar isso, pelo fato de que ela não entra na aferição, não é importante, tá? O critério para a aferição aqui, né, para caracterização da culpa em comparação, né, com o comportamento, eu tenho que tanto seria a culpa no sentido lato, né, como a culpa no sentido estrito. Então, quando eu falo a culpa no sentido lato, né, o dolo, tá, e a culpa. E no sentido estrito, quando a gente analisa aquelas situações que a gente já comentou, né, de negligência, imprudência e imperícia, tá? Agora, efeitos civis efeitos no campo civil dessa sentença, se ela for proferida lá no âmbito penal, né? Como é que fica isso? Aqui é importante, tá? Por exemplo, quando a gente diz assim, que uma sentença proferida no âmbito penal, ela vai ter uma interferência no âmbito civil, ou seja, essas jurisdições, elas se comunicam, né? A penal e a civil. Por exemplo, lá no artigo 935, quando fala assim, que você faz aqui, ó,
embora exista uma independência, né, das duas jurisdições, a gente sabe disso, que a jurisdição civil não influencia na penal e vice-versa, né? Mas quando eu digo assim, que mesmo sendo independentes, né, mas pode haver uma repercussão, tá? Ou seja, uma influencia a outra. Por exemplo, quando você tem uma suspensão do processo, tá, de um processo penal, porque é relevante para o julgamento de alguma coisa na área civil, tá? Então, você suspende o processo criminal, espera a solução lá no âmbito civil, e daí, com o resultado lá, você traz para o âmbito penal, né? Existe essa comunicação, ou seja, são independentes, mas, ao mesmo tempo, elas têm uma certa... elas se comunicam, né? Então, essa faculdade que é dada ao juízo, né, de suspender o andamento processual para que se espere uma provisão do outro processo, tá? Então, até a solução do outro processo. Do mesmo jeito, às vezes, no campo civil, existe uma necessidade de como é que eu vou decidir isso aqui? Teve culpa, teve dolo, né? Porque, vamos dizer, em caso de responsabilidade subjetiva. Mas, muitas vezes, esse mesmo processo está na vara penal, criminal. Então, às vezes é melhor o juízo determinar que se suspenda o processo civil para esperar também o deslinde lá do campo criminal, porque às vezes, vamos dizer, lá a sentença foi condenatória. Se foi condenatória, se considerou a existência de culpa, né? Por exemplo, ou dolo ou culpa no âmbito criminal. E aí, se a responsabilidade é de cunho subjetivo, então é necessária essa análise. Então, eu espero que o juízo criminal decida isso e trago a sentença de lá em anexo ao processo civil aqui, certo? E aí isso influencia, né, para saber se houve responsabilização. Porque não seria possível, embora essas jurisdições sejam independentes, não seria possível haver uma decisão conflitante nesse sentido, concordam? Eu colocar uma sentença penal condenatória, né, conclusiva de que houve dolo, mas lá no campo civil ele foi absolvido, né, uma sentença liberatória, ou seja, de responsabilidade. Não faria sentido, né? Seriam contraditórios. Então, até mesmo por uma análise econômica do direito, para se evitar soluções conflitantes, né? Isso dá mais segurança jurídica, certo? Então, aqui, ó, o Código Civil estabelece, né, essa independência dessa responsabilidade civil da penal, tá? São campos diversos, né? São áreas independentes, jurisdições independentes, mas não é uma separação do tipo absoluta. A gente diz que existe o quê? Uma independência relativa, né? Existe uma relatividade de independência aí, tá? Primeira situação aqui, uma sentença criminal condenatória, né? Então, quando o juiz criminal, ele pronuncia essa sentença criminal condenatória, ele se pronuncia sobre duas situações, né? Que são justamente os pré-requisitos da ação penal, que é o quê? Lá, quando a gente adentra, né, uma petição inicial, por exemplo, o Ministério Público, quando faz uma denúncia, pelo menos esses dois requisitos, a existência do fato, né, e a questão da autoria que está sendo investigada em relação àquela pessoa. Aquela pessoa está sendo indiciada não, está sendo, o réu, né? Então, duas situações, a existência do fato e a existência da autoria, né? Quando ocorre o fim do processo e existe a sentença, o juiz se pronunciou sobre esses dois pré-requisitos. Ou seja, o fato existiu mesmo, não é o fato em si, o fato no mundo dos fatos, mas o fato é constituído como fato típico, realmente é um fato que está colocado dentro do campo do direito penal, existe crime, né, aqui de fato, é um fato criminoso, ou seja, está colocado dentro do Código Penal, então a existência do fato, né, primeira situação. Então ele se pronuncia sobre isso, assim como se pronuncia sobre a questão da autoria, né? Às vezes a sentença absolve, né, absolutória, ela é liberatória, porque ou ocorreu inexistência do fato, ou seja, não era fato típico, ou não existia a prova da autoria, ou um ou outro, ou os dois. Né? Nem era crime e nem aquela pessoa que foi colocada como ré no processo, ela foi comprovadamente tida como autora do evento, certo? Então, ele vai analisar essas duas situações aqui na sentença, a existência do fato e a existência da autoria, né?
Então, não pode existir uma sentença condenatória sem prova da existência do fato, né? E nem da autoria, porque nesse caso sendo condenatória, é condenatória por quê? Porque realmente aconteceu um fato, que é crime, um fato típico, e se provou que aquele réu realmente foi o autor, né? Foi o autor do crime, tá? Então, movida a ação civil, né? Então, nesse caso de uma sentença penal condenatória, se eu movo uma ação civil, ou seja, a jurisdição é outra, né? É uma vara cível, eu não posso mais ter essas questões de existência de fato e existência de autoria discutidas, tá? Nem a existência do fato nem a questão da autoria serão mais discutidas lá no juízo cível. Por que não? Porque elas já foram decididas lá no juízo criminal. E essas situações de fato, né, típico e autoria, quando são analisadas no processo criminal, elas produzem um efeito que a gente chama de efeito absoluto. Efeito absoluto no cível, tá? Está lá no artigo 935, na segunda parte, né? Então, é um efeito absoluto, ou seja, o fato de ter havido uma sentença penal condenatória, isso implica em dizer que há um efeito absoluto no campo cível, certo? Ou seja, eu não tenho como rediscutir essa matéria. Ela já está absolutamente interpretada, né? Ela já produziu todos os seus efeitos. Eu não tenho como rediscuti-la mais, né? Então, no caso, no campo cível, né? O réu, ele alega que não teve culpa, ou de que ele não é autor. Não tem efeito, né, essa alegação. Por quê? Porque a sentença criminal já foi condenatória. É diferente se for uma sentença penal, vamos dizer, absolutória. Absolveu no campo criminal. Pode condenar no campo civil? Pode. Às vezes, uma responsabilidade do tipo objetiva, né? Então, independentemente de culpa, então não houve culpa lá. No campo penal, não houve condenação, mas no campo civil existe, né? E aqui a sentença penal condenatória, então ela faz um efeito absoluto cível, tá? Com trânsito em julgado, sempre fazendo coisa de julgado no cível. Certo, gente? Então, assim, como efeito dessa sentença penal condenatória, existe o quê? A obrigação de indenizar o dano resultante do crime, né? O Código de Processo Penal, inclusive, estabelece que, transitada em julgado a sentença condenatória, pode promover a execução do juízo cível, para efeito de quê? De reparação do dano, né? Porque lá no juízo criminal vai ser o quê? A penalidade no campo criminal. Por exemplo, privação de liberdade, né, da pessoa, certo? Ou prestação de serviços alternativos. Mas no campo cível, eu vou para um cunho patrimonial. Por exemplo, reparação de danos morais, danos materiais, aqui eu quantifico, né? Ou seja, no caso dessa sentença penal condenatória, transitada em julgado, eu digo que ela se torna um título executivo judicial, certo? Então, basicamente isso. Se o réu for condenado, como ele irá pagar no âmbito cível? Fred, vamos pensar assim. Se ele é condenado no juízo penal, significa dizer o quê? Que ele recebeu uma sentença e ele vai ter que cumprir uma penalidade no campo do direito penal, né, do Código Penal, certo? Por exemplo, ele pode ficar preso, ele pode cumprir uma prestação alternativa, se ele for réu primário, por exemplo, né, a depender da penal, do artigo que está envolvido aí, do crime, certo? Mas isso é no campo penal, né? Pode ser que isso tenha repercutido de alguma forma no âmbito civil. Um exemplo. A pessoa cometeu um ato de lesão corporal grave. Lá no âmbito criminal foi condenado. Então, a sentença foi condenatória, ou seja, se decidiu pela certeza da autoria, né? O réu realmente era o autor do crime, e houve o fato típico, né? A existência do fato também. Então, essa pessoa ela vai pagar, não no sentido de pagar dinheiro, mas no sentido dela vai ter uma penalidade, né? Ela vai ter uma punição, uma sanção
em função desse crime que ela comete. Mas, ao mesmo tempo, vamos pensar assim, essa pessoa, né, a vítima, que sofreu esse evento aí de penalidade física, né? Desculpa, penalidade física não, dano corporal, né? Uma injúria corporal, né? Uma lesão corporal. Essa pessoa recebeu uma lesão corporal tão forte que ela não conseguiu fazer o trabalho. Ela ficou sem trabalhar durante muito tempo. E ela era um profissional liberal, certo? Então, ela tinha 2 filhos que ela sustentava e tinha uma mãe. Então, ficaram pessoas que estavam na dependência financeira dessa que foi prejudicada, né? Essas pessoas foram atingidas. A gente chama isso, inclusive, um dano indireto, porque o dano não foi somente contra a vítima, foi em função de pessoas que dependiam da vítima. Então, essas pessoas, elas podem pedir uma reparação no âmbito civil. E daí elas puxam a sentença penal condenatória, né, que fala sobre a situação de que houve realmente uma autoria e houve o fato, e aí elas pedem uma compensação por esse ilícito, né? Então, elas pedem uma indenização, por exemplo. O pai, por exemplo, ficou sem trabalhar durante um ano, né? Por conta da lesão corporal. Então, os filhos, os 2 filhos entram judicialmente e pedem uma indenização ao causador dessa lesão, né, desse crime, o condenado nesse processo criminal, para que ele pague uma indenização referente a um ano, né, em que o pai ficou sem trabalhar, certo? Seria um exemplo de repercussão no âmbito cível em relação a essa sentença condenatória no âmbito criminal. Joia? Sentença absolutória, tá? Então, a primeira situação que a gente viu foi a sentença condenatória. E no caso da sentença absolutória, como que vai ser a situação aqui, tá? Vamos dizer, lá no campo criminal, a sentença penal, né, o juiz entendeu pela absolvição, né? Mas nesse caso, a gente tem o seguinte, que quando a sentença penal, ela absolve, ela nem sempre faz coisa julgada no âmbito cível, tá? Então, sendo assim, eu tenho 3 hipóteses de quando o réu absolvido lá no âmbito penal, né, ele pode ainda assim, mesmo que ele tenha sido absolvido no âmbito penal, ele pode ser condenado no âmbito cível. Aqui, a ressarcir o prejuízo. Primeira situação, quando a absolvição criminal se dá por falta, né, ou por insuficiência de provas para a condenação. Se eu tenho insuficiência de provas, eu não posso condenar no juízo penal, porque a vítima pode, né, ou seja, provas para condenação criminal. E a vítima pode produzir no cível as provas que faltaram no processo crime, certo? Por exemplo, no processo criminal, uma sentença penal absolutória. Ou seja, eu fico por isso mesmo? Não. Se for absolutória no criminal, eu ainda assim posso ir na instância cível, porque são instâncias independentes, embora tenham uma relação entre si, mas são independentes, e eu faço a produção de provas lá no cível. E quanto ao ilícito civil, né, eu consigo provar, levantar as provas. Pode ser que essas provas sejam suficientes somente para reparação cível, né, indenização por dano moral, por exemplo. Mas não eram suficientes essas provas para condenar no crime, porque não eram provas de que aconteceu um fato típico do Código Penal. Certo, gente? Segunda situação, a sentença criminal reconhece que não constitui o fato infração penal. Ou seja, não é fato tipo do Código Penal, mas é ilícito no âmbito civil, certo? Por exemplo, uma pessoa que ela causou vamos dizer assim, existia uma criança, né, e essa pessoa tomou a liberdade de fazer algumas brincadeiras com a criança, e a criança ficou abalada com a brincadeira, tá? Criei esse exemplo agora. A mãe e o pai se sentiram agredidos, né? Porque uma criança muito pequena se assustou, tá? E diante disso, vamos dizer, a criança perdeu o sono, parou de dormir, né?
Estou criando, tá, gente, aqui, uma coisa bem louca. Isso, quando a gente vai para o Código Penal, isso não está tipificado. Você pode olhar o Código Penal inteiro, não tem uma situação que constitua esse fato como sendo criminoso, tá? Então, mesmo não sendo criminoso, não está no Código Penal, mas ainda assim, pode ser que no âmbito civil eu peça uma reparação, né? Vamos dizer, a criança deixou de dormir por algumas noites, por conta disso eu não conseguia ficar com a criança à noite, porque eu tinha que trabalhar muito cedo, meu esposo também, e por conta disso nós tivemos que contratar uma babá, tivemos que contratar serviços específicos para cuidar da criança, um médico pediatra. Eu tive gastos em função de uma situação que aconteceu por conta de um comportamento inadequado de alguém. Então, eu entro judicialmente com um pedido de compensação, né? Mas não é crime, é apenas um ilícito civil, certo? Então, eu entro no juízo civil, ou seja, poderia ser que eu tivesse entrado até no juiz criminal, mas lá o juiz falou assim, olha, isso não é crime, né? Então, é uma sentença que absolve, é absolutória. Mas você pode entrar civilmente. E a terceira situação, quando a absolvição se funda em inexistência de culpa, tá? Então, o juiz criminal, por ser mais exigente na aferição de culpa, quando ele coloca que não tem culpa, ele absolve, mas no cível pode ser que uma culpa muito leve, né, no cível, já obriga o agente a indenizar. Ou uma situação de responsabilidade civil objetiva, em que não é importante a aferição de culpa, por exemplo, tá? Agora, em dois casos, desse criminal absolutória faz coisa julgada, né? Fechando as portas ao ressarcimento do dano. Por exemplo, se eu reconheço categoricamente a inexistência material do fato, ou se afirma não ter sido o autor do crime ou aquele réu. Então, eu não posso chegar no juízo cível, né, diante de uma inexistência de fato ou de inexistência de autoria, para pedir reparação por dano patrimonial, por exemplo. Por que não? Porque não ocorreu o fato. Não é nem o fato como crime, mas é o fato em si, certo? E não é, ou o autor, né, do crime, da infração, não foi aquele réu. Segunda situação, se eu reconheço ter sido o ato praticado em estado de necessidade, legítima defesa, e em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regulado em direito. São situações que excluem, lembram disso? Excludentes da culpa, né? Tanto acontece no direito penal como acontece no direito civil. Então, são excludentes de culpa. Então, se aconteceram nessa sentença criminal absolutória, por razão, por exemplo, de legítima defesa, então eu não posso ir lá no campo civil e chegar e pedir a indenização. Por quê? Porque existe uma excludente de culpa, no sentido, culpa no sentido lato, né, no juízo civil. Porque se agir em legítima defesa, é excludente de responsabilidade, tá? E aqui a gente tem os tipos de legítima defesa. Deixei aqui para uma leitura mais atenta, tá, gente? Então, é isso. Tudo bem até aqui? Então, esse tópico 7, tranquilo, né? E, finalmente, agora, o tópico 8, tá? Oi, João. Estão com a Júlia. Já tinha mandado, já tem umas 2 semanas, eu acho.
Agora a gente vai ver um assunto que é bem interessante também, tá? Que chama teoria da perda de uma chance, né? Ou seja, ela é inspirada na doutrina francesa, tá? Onde, se alguém praticando um ilícito faz com que a outra pessoa perca uma oportunidade e obter uma vantagem. Ou seja, nesse caso aqui, não é a prática de um ilícito que gera um dano diretamente, como a gente estava vendo até agora. É um ilícito que gera um evento danoso. Não é bem assim, né? É um ilícito que provoca uma perda de oportunidade, né? Alguém pratica um ato que vai contra o direito, como todo um ato antijurídico, né? Mas que isso repercute de que forma? Fazendo com que a outra pessoa perca uma vantagem, né? Perca uma chance de ter uma vantagem, né? Por exemplo, vamos pensar assim, tá? Deixa eu criar um exemplo aqui. Alguém que prejudica alguém, né? Vamos dizer, tem um ato de alguém que colide no veículo do outro, né? Propositadamente, tá? Causa um dano com dolo, tá? Para causar um prejuízo na pessoa. Vai lá e colide no veículo dela. E, em função disso, a pessoa perde o horário, né, para se chegar até uma empresa e fazer uma entrevista de trabalho, uma possível admissão, né, para o trabalho. A pessoa perdeu a entrevista e foi reprovada no processo seletivo e perdeu a oportunidade de obter um emprego que ela queria muito, né? Então, nesse caso, um ato ilícito não gerou o dano diretamente, mas que causou uma situação em que a pessoa perdeu uma oportunidade. Uma oportunidade de quê? De obter uma vantagem. Obter vantagem ou evitar um prejuízo, certo? Então, nesse caso, a conduta enseja indenização, que seria a perda de uma chance, né? Ou seja, resumidamente, o autor do ato ilícito, né, o que ele faz? Ele faz com que a vítima perca uma oportunidade de obter uma situação futura bem melhor. Então, o fato de você obter uma oportunidade de melhorar, né, então isso já é uma situação que deixa a pessoa no prejuízo, certo? Então, não seria diretamente o prejuízo em si, mas a perda da oportunidade, que é considerada como um prejuízo. No STJ, se exige para que essa teoria seja acolhida, né, a perda de uma chance, que esse dano seja o quê? Real, né? Seja um dano atual e um dano certo, dentro do juízo de probabilidade. Não pode ser uma mera possibilidade, né? Não era uma mera possibilidade de acontecer uma vantagem, mas era um juízo de probabilidade, tá? Porque o dano incerto não faz parte aqui da responsabilidade. Tem que ser o quê? Um dano certo, certeiro, né? E se for incerto, ou se for apenas potencial, era um dano potencialmente lesivo, né? Houve uma potencialidade de perder aquela oportunidade. Não é indenizável. Mas se for certeiro, né, ele é certo, então se indeniza, se torna indenizável, tá? Fala-se também em chance perdida, né? Ou perda de uma chance ou chance perdida, que tem que ser séria, né? Ou seja, tem que provocar ao lesado o quê? Condições pessoais de concorrer a uma situação, né? A perda de uma condição de, a perda, né, de uma condição de concorrer a uma situação futura melhor, tá? É nesse sentido. Qual a natureza desse dano, né, da teoria da perda de uma chance? A gente diz que nem é dano emergente, nem é lucro cessante, tá? Lucro cessante, por exemplo, um taxista sofre um problema sério, né, por parte de alguém que cometeu um ato ilícito em face dele, e ele deixa de trabalhar, ele fica com lucro cessante. E o dano emergente é o dano em si, né, que é causado em si. Mas a perda da chance não é nenhum nem outro, tá? É uma terceira categoria que a gente considera. Então, sendo assim, ela visa a responsabilização não de um ato emergente ou de um ato que provocou a cessação de um lucro, mas o quê? Alguma coisa intermediária entre um e outro, né?
existe aqui uma intermediariedade, né? Uma natureza que fica entre os dois, tá? Porque eles tratam principalmente de perda de possibilidade de se buscar uma posição mais vantajosa, né? Que a probabilidade era muito alta dele alcançar, tá? Ele só não alcançou uma posição melhor porque o ilícito foi praticado em face dele. Então, por conta do ilícito praticado, fica a vantagem sem ser recebida, né? A posição melhor, ela não é alcançada, tá? Então, aqui um exemplo que eu deixei para vocês, tem um julgado, né, do STJ, tem 2 julgados que eu deixei, tá? Para vocês darem uma lida aqui, darem uma olhada. Por exemplo, quando a gente trata de perda de chance de prazo, né? Porque prazo é algo que está muito na vida cotidiana de advogado, por exemplo. Então, o simples fato do advogado perder o prazo, né? Um prazo para contestação, um prazo para interposição de recurso, o simples fato dele ter perdido esse prazo não enseja a indenização pela teoria da perda da chance, tá? Então, ou seja, no caso de profissionais de advocacia, né, por condutas adotadas como condutas negligentes, né, nesse caso, por causa do teor, né, de incerteza, né, se realmente aquele recurso ia trazer com toda certeza absoluta uma mudança no posicionamento, né, o acórdão ia ser certeiro, ia ser outro tipo de resposta no acórdão, né, ou a contestação, ela ia gerar com toda certeza uma mudança, né, na sentença. Então, pela ausência dessa certeza, mesmo que a pessoa tenha perdido a oportunidade de recorrer ou de responder, né, de contestar, mas mesmo assim, porque tem que ser o quê? Real, né? Tem que ser imediato e tem que ser certo. Então, por conta desse cunho de incerteza, né, é que não se coloca essa perda de uma chance em termos de perda de prazo ligado à profissional da advocacia, tá? Então, ou seja, a partir de uma análise detida acerca das reais possibilidades de êxito, eventualmente perdidas em razão da desídia, né? Então, resumidamente, não é só o fato de ter perdido o prazo, tá? Ou para interposição de recurso, ou para contestação, que automaticamente já enseja essa responsabilidade pela perda da chance, né? Aqui não. Porque tem que haver uma ponderação acerca da probabilidade. Essa probabilidade tem que ser o quê? Certa, tá? Ou seja, tem que ser algo certeiro de que a parte teria que sair vitoriosa, por exemplo. E isso é alguma coisa que não existe, né? Existe um julgado aqui do STJ nesse sentido, né? Deixei aqui também a correspondência. Nas relações de direito público, né, também, a teoria da perda da chance, tá? Se pode também ser aplicada nas relações de Estado, né, Estado e particular, tá? Também ela pode ser, tá? Em relação a relações aqui entre Estado e privado, né? Administração pública, por exemplo. Em relação a erro médico, né? Vamos dizer, o erro do profissional da medicina causando um dano, tá? Essa teoria aqui, ela já pode ser aplicada, né? Ou seja, pode ser utilizada como critério para responsabilidade pelo erro médico, tá? Na hipótese, né, de que existiam possibilidades concretas e reais de cura, né? Aí sim, por exemplo, deixou-se de tomar uma atitude médica, tá? E em função disso a doença se alastrou, né? Aumentou e aí a pessoa vem a falecer. Havendo uma concretude nesse sentido, né? A possibilidade concreta e real de cura, aí haveria, sim, a questão da responsabilidade, tá? Embora isso seja muito questionável, né? Porque pode ser que o próprio corpo do paciente não se adequasse de forma positiva, né? Então, isso aqui é bem discutível, certo? Por exemplo, existe um julgado aqui do STJ de um viúvo, né, que adentrou com essa ação
em relação à doença da esposa que veio a falecer, né, por conta de uma falta de recomendação de uma quimioterapia pelo médico, tá? Ou da mastectomia que foi feita de forma parcial, né? Então, também, eu avalio aqui o quanto era provável a cura, por exemplo, né? Porque se realmente a cura era a probabilidade era muito forte, muito alta, essa questão da certeza, então aí eu faço uma aferição de responsabilidade ou não, certo? E essa perda de chance que eu faço por conta do erro médico, fazendo um contraponto aqui em relação à teoria genérica, tá? Aqui, ó, aplicação da perda de chance, da teoria da perda de chance, no caso do erro médico, tem diferenças nessa aplicação tradicional. Por exemplo, tá? Isso aqui é de acordo com as lições da ministra Nancy, lá do STJ. Então, a teoria da perda de uma chance clássica, né? Quando que ela acontece? Quando a gente frustra a oportunidade de uma pessoa ferir uma vantagem. E quando que ela se aplica em relação ao erro médico? Ela ocorre quando o médico, por conta do erro, faz com que a pessoa não tenha um tratamento de saúde adequado, né? E aquele tratamento poderia ter causado a cura, né? Outro ponto aqui, na teoria tradicional, existe sempre a certeza em relação à autoria do fato que frustrou a oportunidade, né? E tem uma incerteza quanto à existência ou extensão dos danos. No erro médico, a extensão do dano já está definida, ou seja, a pessoa morre, por exemplo. E o que resta é saber o quê? Se esse dano foi com causa ou não, né? Se esse dano teve como causa a conduta do réu, tá? Tem um caso prático que eu deixei aqui também. Aliás, eu não, Luciana, né? Que foi a minha professora na graduação, que é uma pessoa, é uma amiga pessoal, inclusive. Então, aqui, ela colocou aqui, ó, um caso prático, né? A perda de uma chance, no caso, uma mulher que foi impedida de participar de um sorteio, certo? Foi um caso de 2012, o STJ, uma decisão, uma pessoa que fez compras no mercado e recebeu o bilhete para um sorteio, né? E aí, ao comparecer, ela teve apenas vale-compras e não teve conhecimento, né? Aliás, ela teve conhecimento desse sorteio, né? E aqui, o sorteio já tinha acontecido, tá? Já tinha passado. Então, o STJ, nessa decisão aqui, nesse acordo, considerou que houve violação do dever contratual, né? Que estava lá no regulamento. E a mulher ficou impedida de participar do segundo sorteio, porque houve uma vedação aqui, ó. Vamos ver aqui. Uma mulher fez compras, né, recebeu o bilhete para participar do sorteio. No bilhete constava a inscrição, você concorre a tal. Ela foi sorteada. E ao comparecer para receber o prêmio, obteve o vale compras, né, tomando então conhecimento que o segundo regulamento, de acordo com o regulamento, as casas seriam sorteadas aqueles que tivessem sido premiados com vale compras. Então, o segundo sorteio já tinha acontecido, sem a participação dela, né? Então, por falta de comunicação na organização, ela não participou do sorteio. Então, o que se entendeu aqui é que considerou uma violação do dever contratual e a mulher ficou impedida, né, de participar do segundo, tá? Então, considerou a perda da chance. Tem outros julgados aqui, eu deixei aqui, inclusive, eu não, Luciana, né, colocou aqui o processo, né, aqui, que é do STJ quarta turma, a decisão de 2012, tá? Então, com isso, a gente conclui a responsabilidade civil, né, essa responsabilidade. Esses prazos, os clientes não têm informação de instrução, pois quem tem são os... Sim, isso, exatamente. Poderia ser o caso, Fred, de um advogado mal intencionado, né, com má fé, perder o prazo e o cliente nem saber, né? E, nesse caso, a lesão, né, não haveria, de acordo com a doutrina, não há perda da chance pelo fato de inexistir certeza absoluta, né, quanto ao resultado. Mas isso aí pode acontecer nesse sentido, né, e uma desvia, né. Poderia ser o caso de você argumentar não com base nessa teoria, tá, mas com base em uma indenização por outra situação. Por exemplo, você sentiu um serviço eu fui mal servido, eu paguei caro e fui mal servido, por exemplo, né? Então, eu me senti lesado, tá? Não porque eu iria ganhar com toda certeza absoluta o recurso,
mas porque o advogado perdeu, porque foi desidioso. Ele não prestou atenção com atenção lá no prazo, perdeu a oportunidade. Eu poderia entrar com uma indenização, não no sentido de teoria de perda de chance, mas no sentido geral, do artigo geral, né, do ilícito cível, certo? Aí poderia ser esse caso. Certo, gente? Então, todo o material está com vocês aí, o oitavo, né? O ponto 8, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou concluir a aula por aqui, tá? A gente termina a responsabilidade, o assunto do Fábio, vocês continuam com o Fábio, e a gente continua na próxima aula com o assunto, com o próximo, que eu não vi aqui qual é o tópico próximo. Mas eu acho que já é contratos com vocês, já entra em contratos, tá? E é isso. Perguntas, dúvidas? Essa aula eu vou deixar, ela tá gravada, né? Quem não conseguiu assistir, pode ver depois também, certo? Deem uma lida na doutrina sobre esses assuntos e façam também uma leitura dos artigos, que é importante, certo? E da aula passada, o quê? Ah, sim, pode fazer, certo. Legítima defesa putativa ocorre quando uma pessoa imagina estar sofrendo uma agressão, mas na realidade isso não está acontecendo. Nessa situação, se a pessoa tomar alguma atitude com a intenção de defender esse perigo inimaginável, caberá indenização para o prejudicado, tá? Como também haverá indenização se houver excesso na defesa. Exemplo, A está tentando abrir um carro, B percebe e acha que ele está tentando furtar. Então, B corre para dar um soco em A para repelir o potencial dano. Certo, porque seria o quê? Uma legítima defesa, ele achou que estava acontecendo uma coisa, mas não estava, né, de fato. Tá, a dúvida, Júlia, pode falar. A percebe que está atacando e empurra B, que cai, bate a cabeça e vem a óbito. B não sabia que o carro era de A e só estava com dificuldade para abrir. Os familiares já podem pedir indenização. A percebe que está sendo atacado. Mas, espera aí, esse A já é outro exemplo, não é? Mesmo tendo sido ação de A causadora do resultado. Pode pedir indenização, sim. Porque aí, no caso, esse, quando A percebe que está sendo atacado, empurra B, que cai e bate a cabeça e vem a óbito, é um crime que a gente chama préter-doloso, né? Vai além do dolo. Você não queria o resultado da morte, né? Você queria somente bater, espancar a pessoa, por exemplo, lesão corporal. Mas com a queda do soco, ela bate a cabeça e morre. É uma consequência, é preterdoloso que chama, é uma consequência maior do que a que você desejava. Sim, cabe indenização. Uhum. Tem responsabilização, sim. Certo? De nada. Gente, então, depois eu digo onde que está a gravação, certo? E a gente conclui por aqui. Mais alguém quer perguntar mais coisas? Eu estou disponível. Certo. Então, beleza. Então, gente, bom resto de semana. Qualquer coisa, vocês mandam e-mail, tá? E na segunda a gente se encontra de novo para continuar.
Eu apertei aqui. Não. Não sei. Não.